Esse time retrata bem a sem-vergonhice da comissão técnica e dessa diretoria omissa, pois está tudo errado e a imprensa dessa vez não está jogando pressão no colo do Abel e a torcida não está sendo rígida demais, mas é pura falta de treino e de vergonha na cara o que vocês estão fazendo com o torcedor palmeirense. E isso é mais que uma palhaçada, e até quando vocês vão insistir que contratar jogador sem histórico vencedor vai dar certo por aqui, hein? Pois na hora do vamos ver vai ser isso aí, e será que vão mesmo pipocar e deixar o Abel na mão? Eu não estou me referindo ao Ramon que errou aquele gol apesar de estar impedido, mas estou me referindo às últimas contratações, aquelas que deveriam estar trazendo retorno esportivo ao time, e o Facundo Torres naquela triangulação se saiu até bem dessa vez pelo lado direito, mas hoje não temos um banco decente e contratamos um centroavante de 200 milhões que tropeça no bico da chuteira, que não tem o fator decisivo e ainda com isso sofre com essa deficiência do meio de campo. E para piorar a situação, existe uma panelinha que manda e desmanda nesse vestiário, e agora eu quero ver a desculpa caso vá embora os 500 milhões de reais. E o futebol só piorando, e queria ver se não existisse a nossa líder dos fraldas até os pré-marmanjos, essa base vitoriosa de Sorriso, Eric Belé, Larson, Riquelme e companhia, para salvar esses erros de planejamento. Que seria, hein? Porque até aqui é assim que está sendo o Palmeiras, gastando sempre errado para tentar recuperar toda a sua grana com as vendas futuras dos garotos, porque eu não sei não, hein? Jesus! Palmeiras! Mas foram precisos 5 meses de Palmeiras para a realidade aparecer só agora nesse empate horroroso contra o Mira-Lua. E se os 2 primeiros meses de Vitor Roque ninguém tinha certeza sobre seu futuro no clube, agora com um tempo maior está certo que o Palmeiras nunca mais vira as 200 milhas que foram gastas nessa contratação, e ele pode até dar a volta por cima e sair por baixo ainda virando artilheiro do Brasileirão ou decisivo na Libertadores, mas não será suficiente para ver um clube europeu que chegue aqui e supere o que foi pago por ele ao Barcelona, ele que virou uma draga. E aqui não é uma crítica de um torcedor corneta ou de alguém que não esteja vendo futebol nesse jogador, mas a pressão para cima dele vai crescer, e entendo que a questão do meio de campo até interfere diretamente em suas finalizações, principalmente quando entra o Rafael Veiga, mas se ele tivesse umas 5 chances claras de gols, pelo menos uma ele até iria fazer, mas sabemos que hoje no Palmeiras isso virou artigo de luxo. E agora eu quero ver, dona Leila, o que você vai fazer, pois afinal de contas sua gestão prioriza sempre o lado financeiro, e a senhora deve terminar 2027 deixando o Palmeiras com uma dívida mais alta do que quando assumiu. E olha lá, hein? Você que é dona de um banco não iria ver isso com bons olhos para as finanças, já que afinal de contas é seu nome que está no topo do comando do Verdão, viu? Palmeiras! A campanha pelo Pedro Queixada no Palmeiras já se iniciou na torcida, que está revoltada com a fase do ataque. E que azar esse nosso, hein? Tivemos a oportunidade de contratar o atacante quando ainda estava na Fiorentina, mas o destino não quis assim. E a Leila pode oferecer um mundo ao Flamengo, mas querendo ou não somos um rival direto, e uma chegada de um jogador a esse nível seria um grande risco pro lado de lá. Temos que nos contentar até conquistando aqui um pouco de cada torcedor, mas não adianta querer trazer algum destaque de fora se o básico não está sendo feito nesse Palmeiras. E outra coisa, o Verdão não tem dinheiro para gastar, mas se não houver a venda do Richard Rios, a coisa vai ficar complicada para o ano que vem, e vai ter de vender o colombiano de qualquer jeito, ou vai sobrar para as categorias de base novamente, que serão a vítima dessa péssima gestão do profissional. E nessas horas eu queria ser amigo do JP ou uma mosquinha para saber o que ele acha desse time, pois eu no lugar dele já cairia fora há muito tempo, pois não é possível que seu trabalho e todo o esforço esteja sendo jogado em vão. E tia Leila, cadê a promessa de subir o JP para a diretoria, hein? Está esperando o quê? E ainda tem os manés que me chamam de corneteiro horas. Vão lamber sabão. Palmeiras! Ontem eu trouxe aqui no canal com toda a exclusividade a pressão que o Abel fez para segurar o Veiga, e agora tenho de atualizar a todos que por conta dessa atitude do treinador, a busca por um novo camisa 10 pelo jeito se encerrou no Verdão, e o meia Evander, que estava dentre os planos da Leila para ser contratado, infelizmente não deverá mais ser procurado por causa da permanência do meia aqui. E hoje o Palmeiras tem um planejamento burro que prioriza sempre 3 jogadores por cada posição, e com a permanência do Veiga teoricamente barra qualquer outro negócio para a função de meia armador.
E os planos da diretoria nesse mercado da bola eram de valorizar o Veiga na Copa do Mundo e, consequentemente, liberá-lo por um bom valor, mas diante do que vimos, eles não contavam no meio do caminho com o péssimo desempenho dele na Copa e com o consagrado Abel, que está pouco se lixando porque a torcida pensa dele. E se antes arriscava ser assim apenas com a imprensa, agora podemos dizer que existe um confronto direto com grande parte das arquibancadas. E eu não falo mais nada sobre isso, pois afinal de contas a gente não tem pelo jeito o poder de voz que reflita nas tomadas de decisões do clube. E você, torcedor, o que acha dessa ideia? Será que até o final do ano o Veiga vai conseguir nos calar e trazer um título, sendo o protagonista, ou será o mesmo sofrimento e a mesma lesma lerda de sempre, hein? Deixa aí sua análise, porque eu não sei se sou só eu que penso assim, ou se vocês também têm a mesma visão sobre esse meio de campo que não produz nada e só atrapalha cada vez mais os nossos atacantes. Eles que mudaram de nome agora são decadentes, pois não é possível uma coisa horrorosa dessas horas. Palmeiras! Está explicado do porquê da Leila ter voltado atrás sobre a saída do Mike, que estava praticamente certo de ser liberado nessa janela de transferências, e foi revelado ainda na noite de ontem que o Palmeiras estava com pré-acerto com o jovem da base do rival que chegaria neste meio de ano para compor o novo Sub-20, e o JP, que está reformulando a base em busca de novos meias para a temporada do ano que vem, está captando jovens do Brasil inteiro para nós, e devido a toda essa ação do Matos, comedor de queijo frescal, convencendo o jogador a permanecer por lá, maldito, a Leila se viu na obrigação de fazer o mesmo com o Mike por aqui, e não existe ainda a certeza de que ele vai renovar no Verdão, mas é certo que até o final do ano ele permanecerá, complicando diretamente os planos desse diretor, que contava já com o lateral para compor o elenco da lata de sardinhas nesse mês de julho. E bem feito pro senhor Matos, pois já dizia aquele velho deitado na rede de pesca: chumbo trocado não dói. Ui! E agora estou curioso para saber qual era esse tal jogador e se houve mesmo uma decepção do não acerto do JP nesse negócio. É porque então na certa seria uma boa captação para o nosso clube nesses próximos dias. Caso apareça o nome dele, eu estaria aqui trazendo em primeira mão para todos vocês, ok? Deve ser o Nemo. Palmeiras! Virou briga de ego e a história pelo jeito é diferente. A Roma e os empresários do Richard Rios acreditaram mesmo que a pressão nos bastidores iria fazer a presidente facilitar a saída dele. Mas agora que encontraram sarna para se coçar, estão tratando de alguma maneira amenizar os ânimos com a diretoria, que estava até disposta a colocar bônus de metas incluídas para tentar diminuir o valor da saída. Mas em decorrência de toda essa enrolação, houve uma postura mais ríspida agora, e pouco importa para Leila se o Rios vai fazer bico, mas os empresários tentarão uma manobra enquanto não chegar aos 200 milhões esperados. E hoje foi confirmado que a Roma fez a proposta acima dos 160 milhões de reais, e não está descartado que o jogador abra mão de seus 10% para facilitar a parada. E continuo com a minha opinião que, se for para manter o Richard Rios aqui igual foi no ano passado na volta da Copa América, é preferível que ele seja vendido por 150 milhões de reais mesmo, pois a gente está fazendo muito biquinho por um jogador que chegou aqui por 10 milhões de reais, e se não vender agora não vai encontrar em nenhum outro momento uma proposta a esse nível. E olha que estou sendo bem sincero, viu? Quem conhece de mercado da bola sabe que quando chega o auge do jogador não se deve ficar esperando outra oportunidade. E deixa aí o que vocês acham. E para vocês 160 milhões de reais pelo Rios é pouco ou será suficiente? Eu já não sei é mais nada, viu? Olha, meu povo, eu vou falar uma coisa pra vocês. No inglês eu sou ruim, mas no português eu destroio.